estudar aí sobre o restante da declaração de Paulo, né? Viver e morrer por Cristo. Então ontem Paulo já começou a contextualizar sobre essa questão, sobre como ele acreditava que seria, né, o fim da carreira dele. E aí no verso 23 e 24 ele diz o seguinte: estou cercado pelos dois lados. Que dois lados? Na passagem anterior, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Aí no verso 23, ele diz: eu estou cercado pelos dois lados. Ou seja, ele está dividido entre essas duas opções: viver por Cristo ou morrer por Cristo. E o cristão, ele vive entre esses dois, entre essa encruzilhada: ou dedicar a vida por Jesus ou morrer por Jesus. Então, o cristão, ele vive por Cristo, pode até morrer por ele. E nesse sentido, a morte é um lucro. Por quê? Porque às vezes a morte do cristão é mais eficaz do que a própria vida dele, porque prova que a fé dele era uma fé de verdade. Enquanto o cristão está vivo, os outros podem até duvidar: essa fé não é de verdade, essa fé aí não tem credibilidade, porque qualquer probleminha que vier, qualquer perseguiçãozinha que vier, esse cristão aí desiste. Vamos fazer uma pressão nele, vamos infernizar a vida dele até ele desistir. Então, enquanto o cristão está vivo, os outros duvidam da sua fé. Mas quando o cristão prefere morrer do que abdicar da sua fé, aí sim os outros percebem o quanto a fé dele era genuína, o quanto a fé dele era de verdade. Então, por isso que o cristão vive nesse dilema. Aí, vamos terminar o verso 23. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E o verso 24. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. De imediato, o cristão, ele já sabe que a morte, ela é como um sono. Todos nós já temos essa noção. A morte é como um sono, é uma realidade que nós ficamos completamente inconscientes. É comparado ao momento do sono, porque no sono no momento que a gente dorme, até o momento que a gente acorda, a gente não percebe a passagem do tempo. Tem gente que dorme 6 horas, tem gente que dorme 8 horas, tem gente que dorme 12 horas, e tem gente que até dorme o dia todo, pessoas que têm paralisia do sono. Mas no momento que dorme até o momento que acorda, é como se tivesse passado um segundo. Então por isso que a Bíblia usa essa simbologia da morte como um sono, como um estado de inconsciência. Agora Paulo, nesses versos aqui, ele revela o desejo de partir e estar com Cristo, e muitas pessoas, de forma errada, elas interpretam esse verso como se Paulo estivesse querendo morrer, como se Paulo estivesse desejando morrer, como se estivesse depressivo, como se estivesse com vontade de se suicidar, mas isso não é verdade. O cristão, ele não deseja a morte. O cristão, ele não fica procurando a morte. Toda pessoa que procura a morte tem algum problema, tem algum transtorno mental, está com algum problema sério na sua vida mental, no seu aspecto mental. Então a gente não deseja a morte, a gente não procura a morte. O que todos nós temos igual, o mesmo sentimento de Paulo, é encontrar Cristo, é ver Cristo. Que nós sabemos que no momento que nós morremos e nós ressuscitarmos, nós vamos ver Ele face a face. Então a nossa ansiedade, o nosso desejo é ver Cristo pessoalmente, é vê-lo face a face, que hoje a gente só vê Ele pela fé, mas um dia nós vamos ver Ele do jeito que Ele é. Então, esse é o desejo de Paulo. Então, quando a gente morre, a gente não vai direto para o céu ver Cristo. O que acontece é que a gente morre e a gente espera na sepultura até o dia da ressurreição. O que acontece é que muitas pessoas acham que no momento que a pessoa morre, já vai direto para o céu. E aqui nós sempre lembramos de Lázaro,
Essa lição de hoje basicamente é o estudo da morte, né, do ouvir a voz de Deus. Quando todo mundo sabe que quando Lázaro foi ressuscitado, foi o que Jesus disse: Lázaro, vem para fora, porque Lázaro estava lá dentro da sepultura. Mas Lázaro era uma pessoa boa, uma pessoa que morreu acreditando em Jesus e tal, uma pessoa que fazia o bem. Lázaro não deveria ter ido direto para o céu. Se Lázaro estivesse no céu, Jesus não teria dito: vem para fora. Jesus teria dito: desce daí. Vem de onde você está, do paraíso, e volta para esse mundo ruim. Volta para esse mundo chato. Então seria uma punição para Lázaro sair de onde ele estava, no céu, e voltar para esse mundo. Então, não faz sentido essa ideia de quem morre vai direto para o céu e quem não fez o bem morre vai direto para o inferno. Porque se você tiver feito o bem e tiver ido para o céu, seria uma tortura para você lá no céu olhar e ver seus familiares sofrendo, ver as pessoas que você gosta ali passando fome, passando necessidade, não aguentando a dor do luto, né? Então o céu não seria um paraíso para você. E se você tivesse feito mal e tivesse ido para o inferno, também seria uma tortura para você lá queimando, que lá, segundo essa teoria, o inferno você fica queimando. Você não é consumido de imediato. Você lá nas chamas eternas, vendo a sua família se dar bem, vendo os seus inimigos se dando bem, vendo as coisas aqui prosperando e você lá queimando. De qualquer maneira, o céu imediato e o inferno imediato são teorias que a gente deve descartar. E o purgatório, porque com o purgatório, se você não é bom o suficiente para ir para o céu, você fica ali naquele estágio preparatório, naquele processo seletivo. Se você não foi ruim o suficiente, também fica ali. Você fica ali purificando os pecados, dependendo da ajuda de uma pessoa aqui na terra para levar você para cima ou para baixo. Então o purgatório descarta a existência de Jesus. Com o purgatório não precisa de Jesus como Salvador. Enfim, nem o céu imediato, nem o inferno imediato e nem o purgatório são teorias que o cristão deve aceitar. Nenhum de nós devemos aceitar isso. Então, quando Paulo fala que o desejo dele é partir e estar com Cristo, não é pensando nesse céu imediato, que ele morre e já vai direto para o céu. Ele aceita a realidade da morte como sono, ele aceita que na morte todos ficamos na sepultura, ele aceita que essa é a realidade, mas o desejo dele é no dia da ressurreição ele encontrar o seu Salvador. Esse é o nosso desejo. Então, o desejo dele é partir dessa vida e estar com Cristo. Então, o céu só vai ter graça porque vai ter Jesus. O céu só vai ter sentido, o paraíso só vai ser paraíso porque nós vamos ver Jesus face a face. Pode ter tudo que for, pode ter tudo de maravilhoso que for, do jeito que está lá em Apocalipse 21 e 22. O céu pode ter as ruas de ouro, pode ter as mansões para cada um, nós vamos poder voar, pode ter o rio da vida, pode ter a árvore da vida, pode ter o planeta todo para a gente se instalar, o universo todo para a gente explorar, pode ter mil e uma maravilhas. Se não tiver Jesus, não tem graça. Jesus é a razão de a gente estar ali. Jesus é o motivo por nós sairmos desse mundo e irmos para esse novo mundo. Se não fosse por ele, todos nós estaríamos condenados. Então, por isso que o desejo de todo cristão é encontrar Jesus. Mais do que encontrar os apóstolos, mais do que encontrar os patriarcas, mais do que rever os queridos que a gente morreu, os queridos que a gente perdeu, né? Mais do que qualquer outro motivo, o sentido do céu é Jesus. Então, por isso que o desejo de Paulo é esse. Partir e estar com Cristo, que é, sem dúvidas, muito melhor do que essa vida aqui. E é esse desejo de ver Jesus que faz com que a gente não desanime na fé, faz com que a gente se mantenha no trilho, faz com que a gente não desista em nenhum momento da caminhada cristã. Então, esse é o desejo de Paulo. Só que aí no verso 24, Paulo diz assim: mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Não é no sentido de decepção, não é no sentido de frustração. Mas rapaz, eu queria tanto estar no céu agora, mas por causa justo de vocês que eu estou aqui. Não é nesse sentido de frustração. É no sentido de que era mais necessário mesmo que ele ficasse. Seria muito bom se ele já estivesse lá no céu, mas no momento a missão dele era aqui. Deus não precisa de nenhum de nós no céu agora.
Deus não precisa de nenhum salvo lá no céu agora. Não tem pra quê você ir pro céu agora. Você vai fazer o que lá? Enquanto tem pessoas precisando ser salvas aqui. Enquanto tiver uma pessoa no mundo que não sabe que Jesus vai voltar, a gente não tem necessidade nenhuma de estar no céu. Agora, então, enquanto tiver alguma pessoa no mundo que não sabe que Jesus é seu Salvador e não sabe da realidade de se preparar para a volta dele, nós temos uma missão para cumprir aqui. Então, por isso que Paulo entendia a realidade dele. Ele queria estar com Cristo, mas primeiro ele precisava fortalecer as igrejas que ele tinha fundado e anunciar o Evangelho em todos os lugares do mundo conhecido até então. Então, por isso que Paulo afirma que é necessário que ele continue a viver. Se ele ainda vivesse mais um pouquinho, ele ainda poderia dar muitos frutos. Se ele ainda vivesse mais um pouquinho, ele ainda poderia pregar para mais gente. E todos aqueles últimos momentos dele naquela prisão, ele não desperdiçou. Pregou para os presos, pregou para os guardas, pregou para a família do imperador, pregou para o próprio imperador e também não deixou de pregar para as suas igrejas quando ele tinha fundado. O que é importante é que nós não desperdicemos nenhum segundo da nossa vida, nem mesmo os últimos. Que cada momento da nossa vida seja voltado para a missão. Até a nossa morte seja um testemunho para os outros. Então, essa foi a lição de hoje. Que nós possamos ter nossos olhos fixos em Jesus, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Que a nossa vida seja para Ele, que a nossa morte também seja para Ele. E que o tempo todo nós estejamos desejosos de ver Ele face a face. Mas enquanto não vemos Ele face a face, que possamos cumprir a vontade dEle e pregar o Evangelho nesse mundo. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo da lição de hoje. Muito obrigado por cada pessoa que entrou. Agora abençoe o estudo do livro e que nós possamos, Senhor, não nos esquecermos de Ti e termos a nossa mente ligada a Ti em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.